você estava falando pra gente antes do programa começar que uma das histórias legais é sobre Fleury. Eu queria que você contasse pra gente como que foi esse episódio na sua carreira. Em que época a gente estava? Legal, legal. A gente agradece muito a oportunidade, Colasso e Stutter, de estar aqui, de compartilhar um pouco da nossa história. A gente, com 25 anos, acho que chega à maturidade, já passou por tudo nesse mercado, já viu de tudo. Os últimos 6, 7 aqui do lado do investimento não foram fáceis, mas a gente aprendeu muito. Acho que os últimos 2 anos têm ensinado que dá para ganhar dinheiro. A gente vai falar sobre isso. Sendo diligente, disciplinado, preocupado com governança corporativa no Brasil, investindo nas boas empresas, acertando construção de portfólio, tamanho de posição, tudo isso acho que faz com que o retorno, mesmo em cenários difíceis, tenha um bom potencial, e acho que a gente está entregando nos últimos 2 anos, principalmente, depois de um bom começo em 2018 e 2019, e enfim, vamos compartilhar tudo isso. Mas, pô, já que vocês estão querendo as histórias do passado, né, que muita gente às vezes me encontra e pergunta também, fala, pô, Quelete, conta uma boa aí que você não contou até hoje. Então, assim, que me vem à cabeça são 2, se vocês me permitirem, eu vou tentar de maneira rápida contar, mas vale a pena para a turma aí que está começando no mercado, que gosta. E naquela época ainda não tinha mais o pregão, pessoal, mas tinha o eletrônico e tinha um certo glamour. E o mercado era mais ativo, a gente estava numa época melhor de Brasil, os bancos de investimento muito ativos, e aí você realmente tem a parte das ofertas secundárias, dos follow-ons, dos blocos, das nuances por trás, das conversas com os clientes, enfim. E uma delas, você lembrou muito bem agora, da Fleury, que inclusive até é uma ação que a gente não tem, mas gosta muito, então tem pessoas, executivos que eu até conheço, que trabalham lá, que a gente está muito bem impressionado com a evolução da empresa. E naquela época, eu acho que a gente está falando talvez quase 10 anos atrás, talvez 2016 para 2017, a gente sabia, principalmente o pessoal de investment banking sabia, eles monitoram isso, né? Quando que vai vencer o mandato de um private equity que tem uma posição de alguma empresa listada, e aí eles começa a chegar 6 meses, começa a chegar 3 meses, começa a chegar perto, eles começam a ligar para os caras, você não quer vender? Pô, eu tenho um comprador, mesmo que não tenha. Ele vai lá e vai falar que tem, né, comprador, e quem paga a conta depois é a gente. Mas numa dessas, assim, foi muito interessante, porque chegou um dos meus ex-chefes lá no Credit Suisse, depois que eu fui da Reding Grifo, eu fui sócio da Reding Grifo, nasci na Reding Grifo, fiz toda a minha carreira lá. Quando o Credit Suisse comprou a Reding Grifo, eu trabalhei mais 3, 4 anos na Reding Grifo para fazer o earn-out. Em 2010 eu pedi para o presidente do banco para mudar para o Credit Suisse, porque eu queria continuar trabalhando e achava que tinha um baita potencial, e me encontrei lá no banco. Era uma época muito boa do banco. É uma pena que depois de 2018 ali as coisas se deterioraram muito rápido. Mas nessa época era tudo muito bom, as pessoas eram boas. E aí um dia me chega um dos chefes lá e chega para mim e falou assim, eu era da mesa, eu era um sales trader, um cara sênior já, então eu fazia call, falava com os clientes, executava também, era bem dinâmico ali, o Credit Suisse era número 1. E aí o cara me chama e fala assim, tem um desafio aí para você. Tem o Advent, vai sair do Fleury, ele tem uma posição, o fundo vai vencer, ele vai ter que vender, é mais ou menos estou sabendo que tem um BI 700 na venda, secundário, e esse mandato está com outro banco. E a gente tem que fazer alguma coisa, né? Lá, assim, não existia perder. Uhum. Realmente, assim, lá era muito competitivo o negócio e a gente não gostava de perder. Aí, tá bom. Coincidentemente, assim, às vezes, realmente, a luz baixa na minha cabeça. Naquela época, exatamente uma semana antes, eu tinha estado com a CFO do Fleury para fazer um roadshow com alguns clientes, então eu estava com ela lá e, coincidentemente, levei ela para falar com o ex-chefe meu, que é o cara que me deu todo o crédito dentro da Reding Grifo e que me deu todo o mandato para fazer, construir aquela história maravilhosa. E aí ele gostava muito de ações, ele tinha uma carteira gigantesca de ações na física, e eu liguei para ele, eu chamava ele de chefe, falei, chefe, até hoje chamo, falei, chefe, tem uma boa para você, acabei de levar a mulher aí, pra você falar, você adora a empresa, ele já tinha uma posição grande, aí
tem uma situação que o Advent parece que quer vender tudo que ele tem e eu preciso de umas âncoras aí, né? Âncora é os caras que dão as ordens maiores para a gente tentar juntar um bloco e fazer. E aí ele confia bastante em mim, e chegou para mim e falou, então tá bom, já que o cara quer vender, vamos começar, 200 milhões de reais. E aí é o seguinte, é lá para baixo, né? Assim, a gente começa negociando um preço para baixo, pô, você tem 200 na compra primeira e aí você tem ainda 1.700 na venda e um outro banco mandatado. Uhum. Então você precisa vir com mais envergadura e com um preço mais agressivo. Aí, coincidentemente, ali, naquela época, eu lembrava muito bem que o Maurício Bittencourt, da M-Square, que depois virou Welt, também gostava muito da ação. E assim, para minha sorte, o meu ex-chefe dividia o mesmo andar, lógico que eram salas diferentes, empresas diferentes, mas dividia o mesmo andar com a M-Square. Caramba. Eu liguei na hora, levantei o telefone, e falei assim, ô Maurício, você tá aí? Ele falou, tô. Seguinte, tô tocando a campainha. Eu não sei nem dar 2 passos. Entrei lá, falei, eu preciso falar com você. Falei o seguinte, tem essa situação, o Advent tá vendendo e eu tô precisando de ajuda aqui, pô, acho que você gosta, né, para comprar um pouco mais. Ele falou, então tá bom. Como é que você tá aí? Eu falei, 200 milhões de reais. Pontei pro lado ali, né? Aí ele falou, então tá bom, 200, 400. Aí eu falei, bom, deixa eu pensar mais aqui. Aí eu pensei, lembrei que o João Braga, da Encore, que foi meu sócio na Grifo, falei, pô, eu vou ligar pro Johnny. Eu sei que ele gosta. E a XP tava grande naquela época, a Asset tinha patrimônio. Aí eu falei, ô Johnny, tá por aí? Eu falei, tô. Falei, tô no prédio na tua frente, vou atravessar a rua, preciso falar com você. Atravessei a rua, ele me recebeu, contei a situação, eu falei assim, a situação é essa, eu já tô com 400. E aí? 150, 550. Aí era só atravessar a rua de volta e subir na Leopoldo, onde até hoje eu acredito isso. Aí voltei para falei, turma, falei pro chefe lá, falei pra turma, tem 600, já menti, falei que tem 600. Falei, bom, quem tem 600 de verdade, turma, tem 1 bi. Porque, pô, se você fala que você tem 600, aí no telefone você fala pro outro cara que não deu ordem ainda, tem 1 bi 200, 1 bi 300. Seguinte, liga lá na Advent e fala que você tem 1 bi e meio num preço melhor do que o banco que tá me dando. Dito e feito, roubamos a boleta. Saiu o leilão, e todo mundo ficou feliz. Quer dizer, não foi só eu, assim, acho que eu comecei, mas foi um trabalho inteiro do time. Mas foi uma história bem emblemática ali de uma secundária que foi talvez uma das maiores da época. 1 bi 700 de venda de Fleury, o Advent saindo, os fundos entrando. Numa época muito legal. E que ainda acontece, vai acontecer de novo, eu tenho certeza que isso vai voltar a acontecer. Mas uma dinâmica muito legal entre corretora, entre o sell side, o IB e o buy side, né, e os fundos. Bem legal. Atualmente está difícil pra caramba você conseguir levantar capital do mercado. O cara atravessou 2 ruas, levantou 600 pau. E pros fundos de private equity sair também, né? Tá ruim pra tudo.